TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Já está no ar. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Com a reprise no horário habitual e também no dia certo que você já sabe. Eu costumo dizer que o programa de saúde gravado aqui na TV Candidez é sábado. E por que é no sábado, que eu gosto sempre de frisar? Porque no sábado não tem como você participar conosco, enviando a sua mensagem, tirando a sua dúvida. Para participar ao vivo é toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. E hoje nós estamos nessa terça-feira muito especial para muitas pessoas, que é o Dia dos Namorados. Mas nós estamos ao vivo, vamos comemorar daqui a pouco, né? Bem como você que está acompanhando nessa terça-feira também ao vivo. Eu gosto sempre de dizer que dentro dessa proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, nós estamos toda semana no oferecimento da Unimed Divinópolis e também da Megscan. Bom, e sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite. Ele que é parceiro do programa Almoça Grátis da Saúde. Com muito prazer, pela primeira vez em 2018, eu recebo o médico Otaviano Greco, cardiologista aqui da cidade da Divinópolis. Boa noite, doutor Otaviano. Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez em 2018. O prazer é meu de estar aqui, podendo, se tiver condição, de tirar as dúvidas dos ouvintes. Que bacana. Telespectadores. A gente fala no nome Otaviano Greco, da última vez que você esteve aqui nessa parceria conosco, você falava, você estava completando 38 anos, né, como médico, não é isso? Não, era são 40? 42. 42, isso, não é 38, 42, mais 4. E é impossível a gente não lembrar também do seu irmão, do Leopoldo. Está tudo bem com o Léo? Está tudo bem. Em Santo Antônio do Monte, está lá tranquilo. Lá. Tranquilo. Ele vem a Divinópolis de vez em quando? Hoje eu tive a informação, não foi através dele, foi através da chefia dele, que pediu demissão da superintendência, onde ele fazia o controle de vagas da região aqui, né, o Central de Leitos. Ele pediu demissão para dedicar-se mais à atividade lá na cidade de Santo Antônio do Monte. Informação, então, em primeira mão, tá vendo? O programa ao vivo é bom por causa disso também. Doutor Otaviano, vamos falar um pouco sobre a questão da prevenção de doenças cardiovasculares. Tem como fazer prevenção de doenças do coração, popularmente ditas? Isso. Eu acho muito importante chamar a atenção da população, e especialmente aquelas pessoas cuja genética, quer dizer, a família esteja com vários casos, né? Vários casos de doença cardiovascular dentro do seu ambiente. Então, por exemplo, o pai, o avô, a mãe, a avó, os tios, que realmente estejam com alguma doença, né, cardiovascular. O que se chama doença cardiovascular? Vamos definir melhor. Não? Então, são pessoas que sofrem de infarto, ou tem angina, ou tem doença cerebrovascular, o famoso derrame, o acidente vascular cerebral. A pessoa que tem insuficiência vascular nos membros inferiores, caminha, dói a perna e tem deficiência na circulação. Os problemas renais, né? Então, a pessoa que tem essa genética, né, ele tem que realmente se preocupar. Porque desde mais jovem já tem que ter o quê? Uma vida mais saudável, tanto da atividade física, quanto da alimentação, na tentativa de minimizar os impactos da parte emocional, dos aspectos psicossociais que a gente fala, tentativa de manter-se dentro do peso ideal, né? E isso aí é realmente aquilo que a pessoa tem que fazer. Por quê? A carga genética, na verdade, ela contribui apenas com 30 e poucos por cento da doença lá no seu final. O meio ambiente, o ambiente onde a pessoa vive, é que vai carregar os outros 70%. Então, quanto mais exposta a fatores externos e que estejam contribuindo para
piorar a dinâmica da circulação, ou através de uma alimentação não adequada, a falta de atividade física, quer dizer, você vai sobrecarregar a circulação, você vai ter mais chance de adoecer-se. Então, o que a gente frisa? As pessoas que na doença, por exemplo, os homens adoeceram antes de 55 anos, as mulheres adoeceram antes de 65 anos, são famílias com propensão à doença cardiovascular. Então, os membros mais jovens da família têm que começar mais cedo essa prevenção realmente. Tem aqui um dado interessante, 17,5 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças cardiovasculares. E é a principal causa de mortes no mundo. É um número alto, quase 18 milhões de pessoas. Justamente. Se você computar um infarto, o derrame, que é o acidente vascular cerebral, se você computar a doença renal, que muitas das vezes é decorrente de doenças circulatórias, principalmente aquela decorrente da hipertensão arterial, 1/3 das mortes, não só no mundo, mas no Brasil, tem dados estatísticos do DataSUS, mostram que as mortes são de origem cardiovascular. Então, é a doença que realmente mais mata. E a doença cardiovascular também é a doença que maior incidência de internações hospitalares. Então, e também a maior incidência de aposentadorias precoces no sistema de saúde. Dá para a gente, nesse primeiro bloco, explicar como é que funciona o sistema cardiovascular? Olha, o sistema cardiovascular, como que ele funciona? É uma circulação. Se você imaginar que são vasos, é como se fosse um encanamento, né? A diferença do encanamento de uma casa ou de um ambiente qualquer é que esse vaso é fixo. Ele não se contrai. Já no nosso organismo, ele se relaxa e contrai e faz com que a dinâmica da circulação ocorra. Então, quanto mais contração existir, quanto mais contração através de estímulos externos existir nesse vaso sanguíneo, o que acontece? O emocional desfaz descarga de adrenalina, vai contrair esse vaso. Você fazer um exercício forçado, carregando um peso por longa distância, empurrando um objeto por longa distância, quer dizer, pessoas que fazem trabalho braçal têm mais chance de fazer essas contrações vasculares. A hipertensão arterial, numa fase inicial, ela vem em decorrência dessa contração vascular, também por outros estímulos. Então, quer dizer, essa contração faz com que o vaso diminua o calibre ou sofra pequenas fraturas na sua integridade, que chama uma estrutura chamada endotélio, é como se fosse um tapete por dentro dos vasos sanguíneos. E determinadas circunstâncias, infecções, traumas, variações grandes de pressão arterial, grande quantidade de colesterol circulante, a produção grande de radicais livres, todos podem fazer com que haja fraturas, pequenas fissuras nesse assoalho interno, que é o endotélio, e ali penetrar os ésteres de colesterol, certo? Que aí vão dar origem às obstruções no futuro. Olha aqui, Otaviano, me chamo Leonardo, eu queria tirar uma dúvida. De uma hora para outra sinto dores no peito e quando como uma carne mais gordinha, aí é certeza que vai doer mais ainda. E de repente, numa semana mais corrida, com muito corre-corre, também volta a sentir essas dores no peito. É uma reclamação recorrente no consultório médico? A dor aí, a característica da dor, ela não está relacionada ao esforço. A dor cardíaca, que a gente pensar no angina ou numa situação que possa aumentar o consumo de oxigênio de gerador, né, chamada angina de consumo e não aquela por obstrução, você precisa estar fazendo o esforço. Se a dor está relacionada à alimentação, você tem que pensar em duas outras coisas, certo? Você tem que pensar em duas outras coisas. Você tem que pensar em doença da vesícula, que ela responde mal a quem alimenta coisa gordurosa, pode inclusive gerar cólica, ou você possa ter uma hérnia de hiato e fazendo refluxo e a dor também dói. A região de irradiação é semelhante, dói a região torácica também. Então, aí seria bom que confirmasse realmente se a dor só acontece, igual ele está falando, depois de alimentação ou depois de algum nível de preocupação. Quer dizer, se você aumentar a acidez gástrica, você vai ter manifestação. Se você alimenta coisa gordurosa, você vai contrair a sua vesícula, se ela tiver uma pedrinha dentro dela,
pó de gerador. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, 12 de junho, apresentando com muito prazer o Amostra Grátis da Saúde. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje, faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira. Agora há pouco entrou aqui no estúdio, ou melhor, entraram aqui no estúdio Evandro Araújo, mais dois grandes amigos aí, o Kilder Pinheiro, da cidade de Oliveira, que inclusive foi candidato a prefeito, o Lázaro, da cidade de Nova Serrana, que daqui a pouco vão estar dando uma entrevista para o Evandro Araújo no Espaço Aberto a partir de 10 horas da noite. No dia 19, na próxima terça-feira, aqui na TV Candidez, no Amostra Grátis da Saúde, nós estaremos recebendo com muito prazer o professor de natação Rominho Duarte. Ele esteve conosco aqui bem no início do ano, falando sobre a questão da hidroginástica, foi um resultado muito bom. E nós temos um curto vídeo do Rominho falando sobre a sua entrevista da próxima terça-feira. Boa noite, Rominho. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Só para fazer um convite para todos vocês, né, que no dia 19, às 21 horas, nós estaremos no programa Amostra Grátis com Samuel do Vale para falar sobre natação, hidroginástica, seus benefícios e as vantagens de praticar essas atividades aquáticas. Nos encontramos lá, reforçando, dia 19, às 21 horas, na TV Candidez, no programa Amostra Grátis. Grande abraço para o Rominho, uma grande figura em nossa cidade. Deixa eu destacar aqui também, e eu vou pedir aí ao Túlio que coloque as imagens para a gente, mas antes deixa eu mandar aqui um grande abraço para o Marcelo Braga, um dos grandes assessores de comunicação desse país. Ele trabalha para a IESCOM é uma empresa muito grande, IESCOM, que organiza vários eventos por todo o país, inclusive a São Silvestre, a Meia Maratona Internacional São Paulo e a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, que vai acontecer no dia 19 de agosto. Como se sabe, Divinópolis é um polo de corredores importante e vários corredores de Divinópolis, Itaúna e toda a região, principalmente Carmo do Cajuru, que é uma cidade pequena, mas também concentra um grande número de corredores de rua. Vários corredores de Divinópolis e de Minas Gerais estarão, portanto, no dia 19 de agosto. Aí algumas imagens do que foi a última etapa da Meia Maratona do Rio de Janeiro, que tem largada na bonita região do bairro de São Conrado e a chegada no Aterro do Flamengo. São 21 quilômetros e opção também de 5 quilômetros. Um percurso maravilhoso, uma vez que se trata do Rio de Janeiro. www.iescom.com.br. E eu quero aproveitar e mais uma vez mandar um grande abraço para o Marcelo Braga, assessor de comunicação da IESCOM e todos da organização desse grande evento no Rio de Janeiro, que é a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro,
que acontece, repito, no dia 19 de agosto. Um grande abraço para você, meu colega Marcelo Braga e a todos que vão participar desse grande evento no Rio de Janeiro. Nós estamos entrevistando hoje o cardiologista Otaviano Greco. Doutor Otaviano, eu falei agora há pouco sobre a meia maratona do Rio de Janeiro. A atividade física, ela é importante? Sim. E quais são os cuidados que devem ser observados? Mas a atividade física, existe um ressalto aí. As atividades físicas mais intensas, de alta competição, elas não têm benefício cardiovascular significativo, porque você vai fazer um desgaste muito grande, tanto da musculatura quanto do aparelho cardiovascular. Então, todo atleta de alta performance, todo atleta olímpico, por exemplo, ou que disputa em maratona, eles têm um desgaste cardiovascular bem maior. Então, isso não é bom? Não. Do ponto de vista de prevenção cardiovascular, não. Mas aquela pessoa que faz atividade física regular, de moderada intensidade ou uma intensidade pouco intensa, né, ele tem seus benefícios, sim. Então, por exemplo, se você mantiver uma atividade física onde você faça uma corrida numa velocidade de 6 km por hora, certo? Você mantiver esse ritmo, você está tendo vantagens cardiovasculares. Você fazer atividade resistida, quer dizer, que resistida? Você fazer contra uma resistência com pesos proporcionais à capacidade física e à faixa etária da pessoa, né? Desde que não exagerem desse peso, ele tem que ser moderado também tem algum benefício cardiovascular. Porque o que acontece? Se você melhorar o metabolismo muscular, se você aumentar a quantidade desse músculo, ele for um pouco mais hipertrofiado, ele vai chamar energia, ele vai diminuir a necessidade de tanta força no coração. Tanto que nos programas de pós-infarto, a gente encaminha muitos doentes para fazer reabilitação cardíaca. Esses pacientes fazem atividade física muito importante para eles na recuperação. E o que é mais importante, se você faz um exame, o ecocardiograma, por exemplo, ou um teste tipo cintilografia, você vai ver o seguinte, aquelas lesões que já existiam não modificaram. Mas a performance numa esteira rolante, num teste ergométrico, melhora. Por quê? Você melhorou a capacidade muscular periférica desse paciente e isso dá a ele o quê? Melhorou a capacidade respiratória, então você ventila melhor, você oxigena melhor, você tem mais forças. Então o seu trabalho cardíaco é menor. Então você economiza energia que seu coração vai gastar. Então a pessoa tem que ir num pace mais devagar. Você falava aí de não é moderado. 6 km 6 km por hora é o ideal para você atingir. Eu vou te afirmar aqui que eu estou te falando dos corredores de rua, que a maioria, quem corre, gosta de fazer 6 quilômetros perto de 30, 35 minutos no máximo. Não, e alguns fazem até 25. Mas aí são atletas de competição. Porque se você está pensando em prevenção, não serve. Correto. Porque o que acontece é o seguinte, toda vez que você ultrapassa determinado limite físico que você tenha, você vai fazer o quê? Você vai sobrecarregar a parte cardíaca. Tanto que tem uma expressão, não sei se você lembra, que é chamado coração de atleta. É uma adaptação do coração ao exercício que está sendo realizado. Normalmente gera hipertrofia, uma hipertrofia que não é concêntrica, mas é uma hipertrofia adaptativa àquele exercício. Essa hipertrofia, ela não é uma coisa legal. E o atleta de alta performance, somente triatletas ou atletas de corridas mais, mesmo 10 mil metros, atleta que faz halterofilismo, esses atletas têm o quê? Uma total desadaptação do sistema cardiovascular, muitas das vezes. Ou seja, tem que ir num ritmo mais... É o chamado overtraining. Tem que ir num ritmo mais devagar. Eu costumo dizer o seguinte... Moderado. Eu pratico corrida de rua e, na verdade, converso com muita gente. É inegável o efeito positivo que ela causa para o corpo e para a mente. Justo. Principalmente, ele é um efeito muito saboroso, vou dizer assim, muito bom. O exercício funciona como antidepressivo. E tem um detalhe. Então, a pessoa tem, por exemplo, domingo nós vamos ter aqui em Divinópolis, um abraço para o Gleiber aí, ao Alisson e todos, nós vamos ter uma prova da meia maratona. Eu vou participar da minha primeira meia maratona. E eu já estou muito ciente que a questão é ir devagar, tranquilo, porque não adianta nada você correr e chegar lá todo fadigado e com lesão. Isso. O que é nada agradável. E passando mal. Exatamente. Né? Tem muita gente que não se prepara, chega, passa... Eu vejo muita gente na corrida em
Eu participei da Volta Internacional da Pampulha, em Belo Horizonte, e eu vi pelo menos umas 10 pessoas passando mal, desmaiando, não estavam preparadas para fazer aquele tipo de atividade física. Você ultrapassa o limite aeróbico, você passa a fazer anaerobiose, que é um metabolismo diferente, aumenta o ácido lático periférico, você começa a ter cãibra, pode ter inclusive arritmias cardíacas. É um negócio sério. Ô, doutora Otaviano, antes da gente chamar aqui as perguntas, quem está te mandando um grande abraço aqui é o Osmar, da Banca do Osmar, número 18, lá no quarteirão fechado da Rua São Paulo. Ô, Osmar, um grande abraço para você aí no número 18 da banca aqui, Banca do Osmar. Ele toda semana está ligado aqui no programa Amostra Grátis. Um abraço para ele também. Da saúde. Bom, vamos então à primeira pergunta, por gentileza, e o Túlio coloca para a gente. Vamos lá, Túlio. Boa noite. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis, da TV Cande 10. Aqui é o Antônio Lúcio, da Diviótica, e é um prazer enorme participar do programa do Samuel do Vale. Primeiro quero mandar um abraço ao doutor Otaviano Greco, profissional competente, fantástico, de Divinópolis. Eu gostaria de perguntar ao cardiologista, o doutor Otaviano Greco, o seguinte: posso continuar comendo alimentos ricos em proteína e compensar com atividade física? E outra coisa, doutor, com relação a ovos, posso comer quantos ovos por dia? Obrigado por essa pergunta. Muito bem, e o médico Otaviano responde para a gente. Ô, Antônio Lúcio, um grande abraço para você. Tivemos lá numa visita ao Antônio Lúcio, né, que ele que dirige aqui em Divinópolis e também lá em Carmo do Cajuru, a Diviótica. Deixa eu registrar aqui que ele me entregou aqui o CD do Victor, seu filho, que faz grande sucesso no Rio, São Paulo. Bonito trabalho, viu, Antônio? Grande abraço para você. E o médico Otaviano responde para a gente. Um abraço, Antônio. Realmente é o seguinte, o excesso de proteína, né, não é saudável. O que acontece? A proteína, quando você come uma coisa que tenha carboidrato, que você tenha gordura, ela se transforma em energia mais rapidamente que a proteína. A proteína vai precisar do metabolismo a nível hepático e eliminação de alguns elementos a nível renal. Então, a dieta hiperproteica de muita intensidade, ela não é legal para o sistema cardiovascular, especialmente para fígado e para os rins também pode ter problema. Existem algumas informações sobre a dieta low carb, que o pessoal inverte, diminui os carboidratos, aumenta muito proteína. Essa dieta pode, quando a pessoa exagera na sua intensidade, pode trazer alguns distúrbios renal. Lógico que a pessoa interrompe, se começar a ter problema, a recuperação praticamente é total, mas se a pessoa insiste, pode ficar lesão. Quanto ao ovo, o problema do ovo é o seguinte: o nosso organismo está preparado para absorver uma quantidade X de colesterol através do intestino, certo? Então, mesmo que você sobrecarregue, né, na sua dieta grande quantidade de colesterol e cuja fonte não seja uma fonte de muita gordura, você não ganha tanto peso. O ovo, apesar de ter na sua gema ter um certo grau de gordura, ele tem menos, a gordura é um pouco mais saudável que a gordura de frituras que a pessoa às vezes usa. Então, o que a gente aconselha é que evite fritar o ovo. Você vai transformar uma gordura boa, às vezes, em gordura ruim. Então, o ovo cozido tem menos problema. Agora, a quantidade, isso aí é realmente assim, eu não vejo assim com bons olhos o exagero, né? Então, pessoas que comem 8, comem 10... Porque são pessoas que normalmente fazem atividade física muito intensa e no ovo chama ovo-albumina, que é a clara. Ela é uma albumina de grande capacidade de absorção e melhora muito. Então, às vezes a pessoa, em vez de usar suplementos proteicos, come o ovo que faz a mesma coisa. Só que todo o excesso sempre é prejudicial. Então, eu acredito que sim, você comer 2 até 4 ovos por dia não vai te trazer grandes problemas. Agora, evite associar frituras para evitar sobrecarga, porque o nosso organismo está habilitado a absorver gorduras. Na adaptação desses milhões de anos aí quando se nasceu o gênero humano, né, começou lá com
um australopithecus e tudo mais, esse pessoal foi sendo adaptado para absorver toda a gordura possível. Então, à medida que nós começamos a ter menos atividade física, começamos a ter mais conforto no deslocamento, começamos a ter menos trabalho para fazer manual, o que aconteceu? Nós somos pessoas que temos uma genética que toda a energia é absorvida e essa energia é transformada em triglicerídeos, que é a gordurinha que nós acrescentamos. Então, esse que é o grande problema. Existe um estudo, já saiu há pouco tempo agora, chama estudo Pure. Ele mostrou o seguinte, que a gordura tem peso neutro na doença cardiovascular. Mas se você ganhar peso, estiver acima do peso, e você tiver uma genética desfavorável, for um hipertenso, isso somado vários fatores, você vai aumentar muito seu risco cardiovascular. Então, o importante, tudo é aquela história, chama-se moderação. Tudo moderado, tudo dentro de um limite é saudável. Otaviano, nós temos mais uma pergunta feita pela produção do programa Amostra Grátis. Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta, por favor. Segura só um instante. Ok. É da criança, então. Tem uma questão aqui que foi perguntada agora há pouco pelo telespectador. Assim que estiver pronto, pode me avisar aqui. Muita gente reclamando de dor no peito. Boa noite, doutora Otaviano, Samuel. Às vezes sinto dor forte no peito, fico sem ar. O que pode provocar essa dor? Bruno, do bairro Bom Pastor. Ô, Bruno, grande abraço para você. Ele sempre participa conosco aqui ao vivo. Bom, é importante ver qual a faixa etária, se essa dor, como eu já expliquei já na primeira parte, se essa dor tem relação com esforço físico, se tem relação com alimentação, se tem relação com emoção, porque a dor torácica ela tem várias origens. A de origem cardiovascular, ela é muito característica, ela tem uma relação inicialmente com o esforço, certo? E à medida que se aumenta a intensidade do exercício, aumenta a dor. Agora, uma coisa que também pode acontecer é a pessoa ter o quê? Ter uma hipertensão não controlada, faz um esforço, a pressão sobe muito e você, por um aumento do consumo de oxigênio, pode ter manifestação de dor. Sem que você tenha obstrução, mas você pode ter manifestação de dor. Então, é importante que a pessoa explique melhor da forma como essa dor ocorre. Como da outra vez, a pessoa falou sobre coincidiu com a alimentação de uma coisa gordurosa. Então, você tem que pensar numa patologia digestiva também, não só cardiovascular. O eletro, ele aponta essa questão, se tiver algum problema relacionado a essa dor? O eletrocardiograma, ele, como screening, você vai fazer eletrocardiograma de toda uma população. Só vai encontrar 10% de elétrons positivos numa população geral, identificando doença cardiovascular. Se a pessoa é totalmente assintomática, se não tem sintoma. Se a pessoa tem sintoma, o eletro só identifica em 40%. Se a pessoa precisa fazer uma identificação melhor, aí você tem o teste de esforço, o teste ergométrico, ele vai dar uma percentagem de dor de 80%. Se você fizer uma cintilografia com estresse, né, aí você sobe para 90%. Você ainda sobra 10% que passam batido. Bom, lá, vamos à segunda pergunta, por gentileza, Túlio. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde, da TV Candidez. Meu nome é Marisa Helena e eu gostaria de fazer uma pergunta. Doutor Otaviano Greco, quem tem diabetes pode fazer uso do açúcar mascavo? Muito obrigada e um abraço a todos. Infelizmente, não. Porque o açúcar mascavo nada mais é que o açúcar não refinado, né? Quando você pega o açúcar cristal ou outro açúcar, são açúcares que foram, através de um processo químico, foram refinados a ponto de transformar. Então, o açúcar mascavo ele contém sacarose, que é o grande vilão para quem é diabético, né? Então, o certo é você usar um adoçante artificial. Prefira a estévia, né, ou a sucralose, que tem menos intensidade de efeitos colaterais. Ok, nós estamos entrevistando hoje o médico cardiologista Otaviano Greco. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta.
Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo. Nós estamos entrevistando hoje o médico Otaviano Greco, cardiologista aqui de Divinópolis. Eu anunciei agora há pouco que no próximo dia 19 estará conosco o professor de natação Rominho Duarte. E no dia 26 nós estaremos recebendo aqui um dos grandes fisioterapeutas de Divinópolis, meu amigo Alexandre Cunha, da Santo Antônio Fisioterapia, e ele vai falar sobre o Instituto Coluna Saudável. Nós temos um vídeo com o Alexandre Cunha. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores do Amostra Grátis. E estou passando aqui para dizer aí para vocês que no próximo dia 26 de junho eu vou estar aí no programa falando sobre nosso novo projeto aqui da Santo Antônio Fisioterapia, o Instituto Coluna Saudável, e outros projetos mais que abrangem aí o nosso grupo. Não percam, são novidades bem atualizadas em relação aos tratamentos mais modernos e eficazes nas dores de coluna. Ok? Um abraço a todos. Um abraço, Alexandre. Obrigado aí pela parceria. Portanto, no dia 26, eu ia anunciar aqui já o primeiro entrevistado de julho, mas eu vou deixar para o próximo programa, para a gente vai falar sobre o tema e também sobre o entrevistado. No dia 24 de junho, vai dar no domingo, nós teremos em Divinópolis um evento da corrida do SCC, Encontro de Casais com Cristo. Nós gravamos um vídeo com o Venilton e também com o Arley Batista Oliveira, são organizadores lá da paróquia de São Vicente, do bairro Interlagos, e o Arley Batista fala para a gente o objetivo desse evento. Boa noite, Arley. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos. O objetivo principal, desse evento seria arrecadar fundos para o Encontro de Casais com Cristo, da paróquia de São Vicente, que será realizado em agosto. Além também de estar promovendo a prática de esporte, que é muito importante também. Qualquer pessoa de qualquer idade pode participar, Arley? Qualquer idade, Todos que tiverem, assim, disponibilidade e gostarem, dessa prática esportiva, pode estar presente no local, Pode participar desse evento. Eu vou conversar agora com o Venilton Aparecido, que faz parte também da comissão organizadora. Venilton, como é que a pessoa deve se proceder para fazer a inscrição? Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. As inscrições podem ser feitas pelo site www.simpla.com.br. Qualquer pessoa, como o Ali já disse, serão duas categorias, até 40 e acima de 40 anos, tanto masculino quanto feminino. Teremos premiações para todos os participantes, as medalhas, e os 3 primeiros colocados de cada categoria receberão troféus. Vamos confirmar aí, é no site Simpla, no dia 24. No dia 24 de junho, a largada prevista para as 9 horas, www.simpla.com.br. O percurso, deixa eu enfatizar aqui, são 6 km e 600 metros. Muito bem, um grande abraço então para o Arley e para o Venilton. No dia 24, portanto, a corrida do Encontro de Casais com Cristo e a TV Candidez apoia. De volta com o médico Dr. Otaviano Greco. Tinha uma pergunta aqui agora há pouco de uma telespectadora, pediu para você comentar sobre doenças cardiovasculares em criança. É muito grave? Olha, a doença cardíaca em criança, ela
dá mais ou menos em torno de 1% dos nascimentos. Se você computar coisas menores, né, prolapso vitral, pequenos sopros, menos inocentes, pode atingir até 2%. Mas doenças mais estabelecidas, que merecem um pouco mais de atenção, em torno de 1% de cada 1% dos 100 nascidos. Então, o que acontece? A doença pode ser grave. Você pode ter agenesia de artéria pulmonar, de arco aórtico, você pode ter canal arterial muito grande, provocando grandes problemas. Mas são doenças que podem ser tratadas cirurgicamente, desde que se faça uma intervenção precoce, certo? Essa semana mesmo, 2 crianças nascidas no São João de Deus foram encaminhadas para Belo Horizonte para fazer cirurgia. Recém-nascidos? Criança dentro da primeira semana de vida, porque se continuam do jeito que estavam, não teriam situação. Então, são coisas graves. Mas a grande maioria não. Esses casos são exceção. O CTI infantil que não estaria preparado para esse tipo de atendimento? Criança, só fechamento de canal arterial aqui em Divinópolis que se faz. As outras, o pessoal não tem uma... Porque se de uma máquina coração-pulmão, né, a extracorpórea, adaptada para criança. Então, aqui não faz. Então, eu preferi encaminhar para um centro onde faça, e até a experiência mesmo, porque chama-se curva de aprendizagem. Apesar das pessoas, tecnicamente, estarem preparadas para fazer, mas você tem uma curva de aprendizagem que é muito importante ser respeitada, porque você aumenta o risco de insucesso durante o ato cirúrgico. Então, o pessoal aqui prefere ver, mas os canais arteriais todos são fechados aqui. E você tem também a outra patologia que tem a chamada coarctação de aorta. O que acontece? A artéria aorta é a artéria que dá saída ao sangue do coração e quando ela se curva, sai a artéria para o braço esquerdo, logo em seguida abaixo ali você pode ter um angustiamento, uma redução do calibre, é chamada coarctação de aorta. A criança desenvolve hipertensão, muito refratária e às vezes precisa de cirurgia. Você é um cardiologista você faz cirurgia ou não? Não. Não. Tem cardiologistas que têm essa preferência, né, para fazer a cirurgia. E tem cardiologistas, eu até conheço um cardiologista que não opera, ele fala assim, eu sou da cardiologia inteligente, gosto da prevenção. E essa parte. Olha aqui esse caso, doutor Otaviano. Boa noite, Samuel. Fiz exame de glicose, deu 160. Já tomo metformina. Queria saber do doutor Otaviano se realmente tenho que cortar todo tipo de doce. Obrigado e parabéns pelo programa. A senhora aqui não quis se identificar. Infelizmente, se já toma metformina, é porque mais de uma vez foi feito um exame e deu acima de 126 miligramas por decilitro. Então, toda vez que você dosar o sangue, deu acima de 126, repete um segundo exame, volta a dar acima de 126, você está diabético. Ou se você faz uma glicemia em qualquer situação, escolhe aquela do dedo mesmo, num evento qualquer, ou numa farmácia, ou dentro do hospital, e der acima de 200, você também está diabético. Ou se fizer o teste de tolerância à glicose, ele der acima, a segunda dosagem, depois do tomar o líquido de 75 gramas de destrozol, der acima de 140, aí eles vão falar assim, é um pré-diabetes. Na verdade, não existe pré. A pessoa já é um diabético. Ele apenas está no estágio inicial da doença. Se toda pessoa fizer esse teste e descobrir que existe a doença, chegou ali 140, 150, você está com 5 anos prevenindo você matar a charada só com a glicose de jejum. A glicose de jejum vai acontecer de estar alterada, às vezes, 5 anos depois que após o teste de destrozol já estaria. Então, é necessário que a pessoa que fez a pergunta, ele realmente abandone o açúcar total. Aí é realmente sem açúcar mesmo. E não só sem açúcar, mas tem que diminuir também os carboidratos mais simples, né? Principalmente as massas, né? Arroz. Lembrar que batata, mandioca, inhame tem um equivalente glicêmico semelhante aos outros carboidratos. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Anderson, do bairro Bom Pastor. Parabéns pelo programa, como sempre, maravilhoso. Ainda há pouco, meu filho Bruno fez uma pergunta, e de forma clara, a doutora Otaviano respondeu, muitíssimo obrigado. O Anderson, do bairro Bom Pastor. Anderson, obrigado, um abraço para você. Tem aqui uma pergunta, vamos tentar ajudar o telespectador. A gente tem que ter atenção, eu gosto muito
Às vezes eu não compreendo bem a pergunta, mas o importante é o médico compreender. Boa noite, Samuel. Doutor Otaviano Greco, gostaria que o doutor falasse sobre o BRE. Quais são os perigos para quem tem essa patologia? Deu para decifrar ou que é que ele... Bloqueio de ramo esquerdo. E aí, quais são os perigos? O BRE, infelizmente, o coração tem um sistema de condução. O que é o sistema de condução? O estímulo nasce num ponto do coração, ao nível do átrio, e vai descer para os ventrículos. Esse estímulo vai fazer a contração do coração, vai fazer o coração pulsar, certo? Então, você tem ramos que vão para o lado direito e ramos que vão para o lado esquerdo. Então, no caso aí, existe um bloqueio, BRE é o bloqueio total dos ramos que vão para a esquerda. Então, o estímulo do coração ele tem que passar pelo lado direito e depois ele passar para o lado esquerdo através da própria musculatura, usando os canalículos que tem ali de comunicação. Então, o que acontece? A presença de um bloqueio de ramo esquerdo, ela não é uma coisa comum, é muito mais raro. O do ramo direito é muito comum em patologias respiratórias, em atletas, em pessoas que têm deformidade torácica, certo? E que nem sempre espelham uma doença. Já o bloqueio de ramo esquerdo é o contrário, só 10%, mais ou menos, tem um curso menos agressivo. Os outros, 90%, a pessoa deve ter tido alguma coisa de doença cardiovascular. Um quadro de uma miocardite, certo? Uma hipertensão não controlada, um distúrbio circulatório do tipo insuficiência coronária, tudo isso pode gerar bloqueio de ramo esquerdo. Né? Uma patologia uma hipertensão talvez seja a causa mais frequente. Depois vem as doenças chamadas de dilatação cardíaca. Mas esse bloqueio de ramo esquerdo, ele tem que ser melhor avaliado. Por exemplo, eu acompanho mais ou menos umas 5, 6 pessoas há mais de 10 anos que não tem nenhuma modificação no padrão ecocardiográfico dessas pessoas, e elas têm bloqueio de ramo esquerdo. Então, o que quer dizer isso? Deve ter tido uma doença do miocárdio, principalmente miocardites, né? Antigamente era muito comum nas doenças viróticas, porque não existiam as vacinas, algumas doenças viróticas cursavam com doença cardiovascular associada. Então, essas doenças, as miocardites ou as doenças viróticas, levando a uma infecção miocárdica também, poderiam levar ao bloqueio de ramo esquerdo. Só que esse bloqueio de ramo esquerdo tem que ser melhor avaliado. Nem todo bloqueio de ramo esquerdo leva a dilatação cardíaca ou doença coronária. Mas toda pessoa que tem bloqueio de ramo esquerdo tem mais chance de ter uma doença cardiovascular. Otaviano, toda vez que você vem aqui, são muitas as perguntas e a gente vê a atenção, né, da sua história de vida como médico aqui na cidade de Divinópolis, com todo mundo que... Agora há pouco o Antônio Lúcio comentava comigo que você já cuidou da família dele, da esposa. O Arailton Borba, Arailton, um grande abraço para você, nosso colega aí de muitos e muitos anos de caminhada, né, no rádio. Quando eu entrei para o Rádio 83, o Arailton já estava. Parabéns pelo programa. O Otaviano cuidou da minha mãe, que já não está mais conosco. Ele é um excelente profissional. Mandando um abraço para você, o Arailton Borba. Um abraço para ele também. O Daniel, do bairro Bom Pastor. O programa ao vivo é bom por causa disso. Ô, Daniel, no próximo bloco eu vou fazer a sua pergunta, que ela é bastante complexa. No próximo bloco eu vou fazer. Um abraço para Maria Cândida, também está sintonizada aqui no programa. Ô, Cândida, muito obrigado aqui pela sua mensagem, parabenizando também aqui. Boa noite, um abraço ao doutor Otaviano. Maria Cândida e Micheline. Olha aqui, é o nosso último e breve intervalo, daqui a pouco é o fechamento do programa de hoje. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje, faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é
todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto e ainda entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo, nós temos poucos minutos, né? Hoje, afinal de contas, hoje é dia dos namorados, né? Daqui a pouco o Otaviano vai estar saindo para comemorar o dia dos namorados, eu também. Um grande abraço para todos os casais que estão lá no bairro Bom Pastor, numa pizzaria. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá, o encontro de todos. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber a informação do médico Otaviano sobre o que é relacionado à carne de porco. Esses alimentos sem ovo afetam problema de colesterol e cardíaco? Outra pergunta, o uso ômega 3, ele é de verdade tudo aquilo que se fala mesmo? Previne as doenças cardiovasculares? Daniel, do bairro Bom Pastor. Boa noite, Daniel. O seguinte, a carne de porco, ela foi execrada há muito tempo, mas hoje, depois dos estudos mais complexos, mostrou o seguinte, a gordura da carne do porco e a própria gordura da banha do porco, ela tem menos componentes oxidativos do que a gordura, tanto do frango quanto do boi. Basta ver pela cor, né? A cor da gordura da carne do boi e do frango, ela é amarela. E a da carne de porco, ela é branca. Então, essa composição, ela é um pouco mais benéfica. Não quer dizer que você possa comer à vontade ou fazer tudo, igual o pessoal faz frituras e tudo mais. O que acontece é o seguinte, você não pode ganhar peso. A comida fica mais saudável? Fica, mas você ganhando peso, você perde o benefício da comida saudável que você estava fazendo. Então, tudo em moderação. Agora, isso é verdadeiro. A carne de porco, ela é mais saudável do ponto de vista da gordura, o tipo de gordura do porco. Agora, só que o pessoal tem uma coisa, vamos lembrar aqui o tempo eu lembro do tempo da minha infância na fazenda, na casa dos meus avós, aonde o pessoal cozinhava, não era com a banha. A banha era para conservar a carne na lata, porque não tinha geladeira, então durava até 6 meses a conserva da carne. E a carne, quem realmente fazia a fritura era o toicinho salgado que a pessoa ia fazendo, tirando os pedacinhos e fazendo o alimento. Por quê? O toicinho in natura, ele tem 60% só de gordura saturada. E a banha, depois de frita, passa a ter 100%, certo? O ômega 3. O ômega 3, você tem 2 efeitos. Ele tem um efeito antiadesivo plaquetário, mas tem que ser dado em dose muito alta para ter esse efeito. E tem um efeito anti-inflamatório. O que quer dizer isso? Ele diminui o processo de resposta imunológica. Então, o ômega 3 tem essa vantagem. Agora, são doses maiores. Uma cápsula por dia tem efeito, mas ele é pequeno. Normalmente, para você ter esse efeito, você tem que ter pelo menos mais de 3 gramas dia. Olha aqui, deixa eu mandar um abraço para um dos nossos patrocinadores aqui do programa Amostra Grátis, a Drogaria São João de Deus. Um grande abraço para o Rogério e também para a Vera. Nós iríamos fazer hoje o sorteio aí do protetor solar, vai ficar para a próxima terça-feira, viu, Rogério? Um grande abraço para você e todos aí da Drogaria São João de Deus, patrocinadora do programa Amostra Grátis da Saúde, que patrocina já há bastante tempo e continua conosco. O Rogério, que administra muito bem, né, todas as suas drogarias aqui em Divinópolis, Drogaria São João de Deus. Um grande abraço para você, Rogério, e na próxima terça-feira. O Luiz Carlos, do Antônio Fonseca, aquele que comentou sobre a glicose de 160, fez o seguinte comentário: Samuel, obrigado pela resposta, foi bem satisfatória. Quando eu estava agarrado na academia, sem remédios, ela chegou aí, a glicose foi para 96, ou seja, estava fazendo atividade física. A questão emocional, como se sabe, pode subir a pressão arterial e sobe também a glicose. Ele só fez esse tipo de comentário. Está dentro do que ele comentou. Está dentro do que ele comentou. Ele estava na atividade física, isso, glicose satisfatória. O exercício aumenta a capacidade do seu organismo ao aproveitar a glicose circulante. Então, a insulina passa a ter uma ação mais efetiva na presença da atividade física. E o emocional, a gente sabe, você gera descarga adrenérgica aumenta a produção de cortisol
e cortisol aumenta a glicose. Conversando com o Otaviano aqui no intervalo, eu cheguei à conclusão seguinte: eu tenho que fazer um check-up, não tem como, porque a idade vai chegando, a atividade física também, e ele é necessário. Esse check-up tem que ser feito todo ano ou não? Não, o check-up é o seguinte, isso depende muito de cada pessoa. Por exemplo, se você tem uma doença cardiovascular já estabelecida, vai depender da intensidade que essa patologia está agindo no seu organismo. Então, você pode fazer consultas mais frequentes, 3 meses, 6 meses. Agora, se a pessoa tem só como check-up e está acima de 35 anos, seria anual, ele não tem nenhuma outra patologia que possa existir. Agora, o que a gente estava comentando é que o Samuel é um corredor de rua. Então, é bom que todo corredor de rua faça uma avaliação. Toda pessoa vai começar a atividade física, vai começar a fazer uma atividade mais intensa, que ele faça uma avaliação, certo? Não precisa ser uma avaliação tão complexa, mas uma avaliação mais simples, para você identificar se existe por trás daquilo ali alguma coisa que preocupe. Porque você vai utilizar uma atividade, muitas das vezes não está sendo vigiada aquela atividade, você pode ultrapassar limites, certo? Ok. Maria Cândida está te mandando aqui um grande abraço, ela quer saber se afinal de contas, o café é prejudicial ao coração. E quem está te mandando aqui um abraço é uma família inteira, família Justo Dias. Um grande abraço aí para o meu amigo Hélio Justo Dias, deve ser da família também, evidentemente, né? Da família. O Hélio, irmão do Beto Carlos, falecido Beto Carlos, aqui em Divinópolis. Um grande abraço para você também, Hélio. Está te mandando aqui um grande abraço a toda a família. Maria Cândida, o café, ele não é prejudicial desde que você tome em pequenas quantidades. Então, se você tomar até 200 mililitros de café, quer dizer, uma xícara cheia, né? Lógico que você vai dividi-la talvez 2 vezes ao dia, não vai trazer nenhum prejuízo. E a gente sabe que o café, ele tem uma vantagem semelhante ao do vinho, quando você pega o grão e moe ele na hora e passa o café na hora. Até 30 minutos depois do café coado, você tem os benefícios de um antioxidante semelhante ao do Resveratrol, menos potente, mas tem a semelhança. Mas depois de 30 minutos já não existe mais esse benefício. Agora, é lógico, se você tomar, igual a gente conhece muitas pessoas, são movidas a café, até 2 litros de café por dia, essas pessoas podem ter prejuízo realmente na saúde. O vinho, ele é importante também, de vez em quando? O vinho, ele é tem na sua composição o Resveratrol. Agora, só que o vinho, essa quantidade maior é no vinho tinto seco. Porque quanto mais tempo ficou em fermentação, mais concentração do Resveratrol. O Resveratrol é um antioxidante potente, tem benefícios variados, né? Mas quando usado de forma moderada. Porque nós sabemos que o efeito devastador do álcool quando usado de forma imoderada. Deixa eu abrir aqui que está te mandando um abraço também. José Ricardo está te mandando aqui um grande abraço. Eu não sei se você o conhece, deixa eu tentar abrir a imagem dele aqui. Está mandando um abraço aqui. Trabalhou muito tempo lá no São João. Está te mandando aqui um grande abraço, parabéns aqui pela sua entrevista. Valeu, Zé Ricardo, muito obrigado aqui. Trabalho na Unimed, um abraço aí para todos também da Unimed. Está dizendo aqui que trabalhou também no São João. Trabalhou lá muitos anos. Taviano, obrigado pela presença. Já estou me informando aqui que a gente não tem mais tempo. Teria aqui uma lista enorme de perguntas. Eu acho que foi bem proveitoso. Toda vez que você vem aqui, eu fico muito satisfeito, porque você é como no seu consultório, você passa com bastante calma e com bastante tranquilidade. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Samuel, aqui nesse programa. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, vamos tentar ajudar. Porque acho que as pessoas têm sede de conhecimento. Infelizmente, a gente está assistindo problemas sérios aí na internet, onde pessoas tentam colocar produtos à venda, né, de forma dissimulada, e passam informações, às vezes, de grandes benefícios, e esses benefícios não são tão importantes às vezes, mas é para vender o produto. Muito bem. Vem aí Evandro Araújo e o Espaço Aberto. A reprise do Amostra Grátis você acompanha terça-feira, no sábado, a partir de 13h. Terça-feira, ao vivo, a partir de 21h. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.
Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance.